porque, já vamos começar. Vamos apenas organizar agora alguns detalhes. Vamos esperar ele começar aqui, e eu tenho que fazer algumas liberações aqui, aqui. Aqui, vamos ver. Muito bem. Já estamos ao vivo no Face também. Agora eu preciso liberar lá no Face antes da gente começar. Vamos ver aqui. Já vamos começar. Público já está marcado. Só vou marcar vocês agora nos comentários. Então tá. Entrou a Luísa aqui. Vamos subir a Luísa. Olá, Luísa. A gente já está ao vivo. Bom dia. Bom dia. Bueno, então vamos começar de fato. Eu estava liberando tudo no Face, mas eu não marquei ninguém no Face. Não me esqueci de marcar e agora já é tarde. Já é tarde. Aqui, pois bem. Então agora vamos começar oficialmente. Então vamos lá. Olá a todas, olá a todos. Sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas para a nossa sessão de leitura semanal do livro A Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo, do professor da Federal Fluminense, professor Marcelo Badaral Matos. Essa leitura é levada à frente principalmente por integrantes do Grupo Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Trabalho e Políticas Públicas, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira, Centro de Educação da UFSM. Do grupo, sempre estamos aqui, eu e a colega Luísa Braido, e desde algum tempo tem se integrado a nós o Escapim, que é lá do Cefet, e mais o Marcelo Noriega Pires, que é historiador. Então a gente tem movido a leitura a partir dessas visões diferentes, múltiplas, o que torna, claro, a nossa leitura muito mais rica. Bom, meus amiguinhos, onde foi que a gente parou no encontro passado? Vamos ver aqui. Acho que ali pelo... Foi na 99. Lá em cima na 99, exato. Lembrando que hoje hoje 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, dia que se celebra em torno do Zumbi dos Palmares, né? E teve um crime bárbaro ocorrido ontem no Carrefour, mais uma vez, um tipo de empresa que tem movido a partir de seus seguranças uma política, parece, de perseguição, de perquerimento mesmo em torno de identidades afrodescendentes, afropertencentes. Então fica a nossa solidariedade a todos e todas aqui, aqueles e aquelas que têm melanina acentuada na pele, e isso, como discutimos no encontro passado, inclusive, muito mais nos torna iguais do que nos diferencia, muito embora seja com base nessa diferença imaginada que se perpetrem os mais bárbaros crimes contra essas pessoas, tá? Boa parte dessa classe trabalhadora que nós estamos falando aqui é oriunda justamente dessas pessoas que trabalham, que ganham a vida, mas que são tratadas de forma discriminada no nosso país. Temos uma herança escravocrata perversa
da qual a gente não consegue se desligar. E negá-la é a primeira ação para não entender a constituição da classe trabalhadora. O Badaró tem ressaltado, né, que há vários recortes de gênero, de classe e de raça, sobretudo. Tá bem? Então, deixa eu só retomar, a gente estava falando, então, nessa dobradinha da 98 para 99, onde o Badaró vinha tratando a partir daqueles teóricos do centro do coração do sistema burguês que enxergavam uma espécie de possível fim do trabalho ou uma espécie de não centralidade do trabalho. E, bom, se não era o trabalho humano vivo que estava, então, no centro da sociabilidade e da reprodução do sistema burguês, então haveria uma outra determinação. E na primeira linha da 99, o Badaró chama de determinismo tecnológico. Então, se não é a força humana, é a tecnologia que estará no centro desse novo modus operandi da burguesia produzir valor. E isso inverte completamente a lógica da teoria do valor-trabalho, né, que não é de Marx, é de Smith, eu retomava isso lá no encontro passado. E aí, então, ele termina esse pequeno parágrafo dizendo, ora, é evidente que isso era apenas um viés eurocêntrico. Eles olhavam para o seu mundo, pequeno mundinho, e atribuíam essas características ao globo inteiro. É uma espécie de metonímia da interpretação do trabalho. Toma-se a parte como se ela fosse o todo. Então, é nesse tom, é nessa toada que a gente parou a leitura no encontro passado, que o Badaró diz, então, um evidente viés eurocêntrico, o qual generaliza para o mundo todo uma diminuição relativa do peso do setor industrial na composição das economias europeias. Eu estou lendo agora o Ernest Mandel, um importante livro do Mandel, O Capitalismo Tardio, um livro antigo dos anos 60, e é impressionante que ele mostra como essa virada, essa virada de chave do keynesianismo fordista para o toyotismo tecnológico. E é exatamente essa virada que o Badaró está identificando aqui. Ele cita pouco o Mandel, ainda não entendi porquê, talvez mais adiante eu descubra. Tá? Mas, enfim, é por aqui que nós andamos. O Mandel é um autor central. E eu preciso avisar o Marcos que o Marcos, nosso colega de grupo, Luiz, o Marcos Correia, que o Mandel cita o Rui Mauro Marini, é sensacional. Eu quase chorei a hora que eu li aquele trecho, achei sensacional. Deixa então, vou agradecer já de saída, antes da gente ir para a leitura. Estamos ao vivo também no Facebook, mas no Facebook é apenas uma reprodução, tá? Venham para o YouTube, uma plataforma muito mais amigável para esse tipo de leitura. Então é aqui que a gente está respondendo e interagindo. No Facebook eu não vou interagir, apenas como divulgação, tá? O Flávio deu bom dia cedo, a Sônia, querida Sônia, sempre presente, sempre me ajudando, dá bom dia também para o Flávio, está um pouco lento, enquanto começar a ler, eu vou reiniciar aqui o meu sisteminha. A Luciana, o Marcos Matos, se não me engano é arquiteto, pelo logo do WhatsApp. Bom dia, Marcos, bom dia, o Marcelo Macario, não sei como se diz seu nome, me diga também de onde fala, Marcelo, não me lembro do seu sobrenome por aqui. Olha o Ricardo de volta. Peñarol ou Boca? Peñarol, el Auri Negro Carboneiro. Uruguaio, sim. Peñarol, Ricardo, Peñarol, que nos vê lá de Durham, na Inglaterra. Também a Larissa Tenório, sempre presente. E ele brinca com os emojis aqui. Nossa, tá muito lento, que absurdo, credo. Chega a dar medo. Eu vou dar um reset aqui. Bom dia a todas e todos, a Valnice Miranda. Então, colegas, quem é que leu hoje? Eu não me lembro quem é a ordem. É o Escapim, a Luísa, eu me lembro que o Marcelo leu no encontro passado. Quem é que vai dar conta da leitura hoje? Posso começar. Então, tenha bondade, Luísa. Eu vou reiniciar, eu vou sumir um pouquinho e já volto. Tenha bondade. Então, vamos lá, página 99, lá no início, primeiro parágrafo. Em um texto menos panfletário e mais analítico, embora marcado pelo estilo cáustico do manifesto que ajudou a redigir, Roberto Kruns foi, em parte, mais cuidadoso.
A existência de uma distinção na análise de Marx entre as dimensões concreta e abstrata do trabalho não é negada. Porém, a própria definição do trabalho abstrato é criticada, pois essa abstração seria, enfim, a característica geral do trabalho. Na leitura de Kurz, Marx duplica o conceito em si abstrato do trabalho, ao delimitar o trabalho produtor de mercadorias especificamente histórico do trabalho ontológico. Por isso, para Kurz, o famoso conceito de trabalho abstrato que daí surge é, na verdade, uma expressão estranha, uma duplicação retórica, como se falássemos de um verde abstrato, visto que a definição de algo como verde já é em si uma abstração. Criticando, então, o que considerava ser uma dubiedade de Marx, uma contradição, não percebida como explicação dialética de uma realidade em si contraditória, Kurz buscou distinguir o lado esotérico da face esotérica das elaborações marxianas, partindo de uma equiparação entre o desenvolvimento capitalista nas sociedades periféricas e o processo soviético, ambos compreendidos pela categoria da modernização. Kurz definiu a face esotérica de Marx como teórica da modernização e imanente ao feitiço. Refere-se à forma interna do movimento e à história da imposição do capital, como juridificação e reificação, de todas as relações cujo horizonte de desenvolvimento ainda era preenchido positivamente. E este é, na verdade, o Marx, corrente e mundialmente conhecido. Ponto de vista do trabalhador e luta de classes são os conceitos centrais desta linha, que conduziram ao marxismo histórico. Agora, voltando para as palavras de Badaró. Já na perspectiva esotérica, também presente na obra de Marx, segundo a leitura de Kurz, em sentido estrito radical, isto é, que desce às raízes, refere-se à real mistificação da forma como tal da mercadoria e do dinheiro, na qual a modernidade e, a par de seus conflitos imanentes, se expõe, impõe e desenvolve. Ao homogeneizar o marxismo do século XX como marxismo histórico, e especialmente ao associar o próprio Marx a uma teoria da modernização, Kurz acabou por tratá-lo como um ingênuo cultor da modernização capitalista. Não há dúvida de que uma parte significativa da teoria social que reivindicou Marx no século XX confundiu avanços das forças produtivas, entendido de forma reducionista como progresso tecnológico, com caminho para o socialismo. No entanto, para Luísa, vai lá. Poderia fazer um reparo apenas aqui, isso é muito importante, né? Aqui ele diz assim, então, parte significativa da teoria social que reivindicou Marx no século XX, isso começando desde a escola de Frankfurt, atravessando mais do que a Europa, migrando para os Estados Unidos, onde boa parte desses caras também morou, teorizou, deu aula, mesmo que por algum tempo. E esse dado é fundamental. Então, essa boa parte desses teóricos, muitos fugindo da barbárie, dos totalitarismos europeus dos anos 20, dos anos 30. Então eles reivindicaram e confundiram uma questão central na teoria social marxiana. Confundiu avanço das forças produtivas, lembrando que um modo de produção ele é composto por forças produtivas, materiais, e relações sociais de produção. A conjunção desses dois elementos constituem o arcabouço teórico societal, o modo de produção, por assim dizer. Então, há uma grande discussão dentro do marxismo. Há aqueles que dizem que há uma determinação das forças produtivas sobre as relações sociais de produção, e há os que dizem que não, que elas são mutuamente intercambiáveis. Mudando uma, muda a outra, mudando a outra, muda a primeira. Não há uma ordem de determinação. Há dois trechos de Marx em que ele indica
indica, em linhas muito gerais, que haja uma certa determinação da primeira sobre a segunda. A gente pode chamar esses de um marxismo mais ortodoxo. Aqui, ortodoxia não é necessariamente uma crítica negativa. A ortodoxia é uma crítica positiva, eu diria. Estão mais duramente aferrados à pena de Marx, mesmo ao que Marx efetivamente deixou claro quando escreveu. E o que é a ortodoxia em Marx? É o aferramento ao método. Quando a gente fala em ortodoxia em Marx, a gente está falando do quanto esses teóricos se aferram ao método. Quanto mais fiel, essa palavra é moralista, né? Quanto mais fiel ao método, mais ortodoxo será a perspectiva marxista desse autor. Pois bem, então aqui temos apenas a base, só estou fazendo o contexto. Há aqueles que dizem que as forças produtivas, uma vez transformadas, transformam as relações sociais de produção, e aos que dizem que haja também um caminho de volta. Eu me filio a esse segundo caso. Nesse ponto em específico, eu não sou tão ortodoxo assim, embora eu seja na maioria dos casos. Então aqui, eles enxergaram que as transformações das forças produtivas, que posteriormente transformariam as relações sociais de produção, por exemplo, o movimento sindical, a relação com os partidos sociais-democratas, burgueses, a chegada ao parlamento desses partidos de esquerda, desses movimentos internacionalistas socialistas, enfim, eles negaram, eles não enxergaram, eles não foram capazes de identificar o caráter histórico e dialético que as próprias transformações das forças produtivas estavam ocorrendo, estavam acontecendo. Então ele diz aqui, confundiu, então essa boa parte desses teóricos que reivindicava Marx, ou seja, que se dizia marxista, é isso que o Badaró está dizendo, ele não diz, mas eu retiro isso do texto dele, se diziam marxista, confundiram algo elementar que Marx jamais confundiu, que é o avanço das forças produtivas, entendido de forma reducionista como progresso tecnológico. Progresso tecnológico em si é uma parte importante, mas uma parte do processo histórico de transformação das forças produtivas. Por isso que eu me filio no segundo caso, e aí eu termino a minha inserção. Por isso que eu me filio ao segundo caso. Não é reducionista, isso transforma isso, embora Marx o tenha dito por 2 vezes, mas aquilo transforma isso de volta, ou seja, uma vez transformado, uma vez o processo tecnológico tendo transformado as forças produtivas materiais e elas transformadas as relações sociais de produção, as relações sociais de produção, uma vez transformadas, voltam a transformar também, recrudescer ou desenvolver as forças produtivas materiais. Se eles não tivessem sido talvez tão ortodoxos nesse sentido, eles teriam visto que uma coisa transforma a outra e a outra transforma a primeira de forma mútua, realimentadamente, como é que se diz hoje? Há uma troca, há uma influência mútua entre uma coisa e a outra coisa. Ou seja, eles não enxergaram o elementar. Eles se aferraram talvez demais uma ortodoxia e acabaram por isso mesmo errando na sua análise, o que é muito dramático. Muito dramático. Antes de devolver para a Luísa, chega a Sônia, Escapim, Luiz e Marcelo, dando bom dia a todos e todas. O Ceia chegou também, muito obrigado, sempre presente. O Marcos, ortodoxia é diferente de dogmatismo. Perfeito, Marcos Matos, muito bem apontado. Muito bem. E isso muitas vezes é levado como algo congênere, e de fato não é. Isso de fato é o dogmatismo. Um autor tão iconoclasta como Marx não pode ser transformado num ícone incriticável, irrefletido. Nós temos que fazer a crítica. Perfeito. Muito bom, Marx. E ele diz, o método marxista é a crítica. Perfeito, perfeito. E o ser, mas transformar pode ser mútuo. Agora, moldar partiria de um. Não, aí sim, aí seria o molde, seria de um lado para outro, numa linha unívoca, com uma seta apontada necessariamente em uma só direção. Perfeito. Tem algumas pessoas nos vendo no Facebook, venham para o YouTube, por favor. Mas prossiga, Luísa, ou se algum colega quiser fazer a qualquer momento aí, qualquer apontamento, fica à vontade. Sim, eu só ia comentar em relação a essa questão do progresso tecnológico, né, que isso não é um movimento linear, né, por isso que ele cita a questão da contradição, né,
E uma questão que tem que ser compreendida para a gente entender, para situar esse avanço tecnológico no movimento de produção capitalista, é que a ciência e o conhecimento, o desenvolvimento da técnica e da tecnologia, elas estão subordinadas ao capital, né? Então, uma questão que é muito recorrente nos textos do Ricardo Antunes, que discute essa questão que coloca em xeque, né, essa ideia do fim do trabalho, derruba essa tese do fim do trabalho, é que esse progresso tecnológico ele serviu para qualificar o trabalho. Isso é inegável, a questão da qualificação do trabalho. Mas, por outro lado, aí entra a questão da contradição, ele desqualifica o trabalhador em si, embora não perca a dimensão do trabalho vivo. E essa é uma questão que esse autor, que ele era filósofo, né, filósofo alemão, Robert Kurz, ele faz uma redução do trabalho como se todo o trabalho fosse um trabalho abstrato, né? Tivesse essa negação do trabalho vivo nesse sentido. E aí ele desconsidera as próprias categorias analíticas do Marx, né? E aí por isso que ele cita esse equívoco dos comentadores de Marx nesse sentido, né? Então é algo que não é linear, não tem um determinismo nesse sentido, mas tem uma contradição e tem que compreender quais são as relações de produção que estão sendo estabelecidas naquele processo de produção, né? E aí é que entra a questão da contradição entre forças produtivas e relações de produção. É só esse comentário que eu queria fazer. Sim, vamos seguir então na leitura. No entanto, para refutar tal associação entre Marx e as teorias da modernização no século XX, que procuram passar a imagem do fundador da Internacional como um idólatra do progresso das forças produtivas capitalistas, bastaria lembrar a referência que faz ao trabalho produtivo em diversas passagens de seus escritos de crítica à economia política, como quando afirma no capítulo 14 do livro 1 do Capital, que ser trabalhador produtivo não é, portanto, uma sorte, mas um azar. Mesmo nos textos de Marx sobre a Índia, sempre invocados pelos que procuram encontrar nos escritos marxianos uma perspectiva de valorização positiva à crítica da expansão capitalista, vale lembrar que Marx ressaltou que a destruição que os ingleses causaram ao Hindustão foi maior do que a operada por séculos de guerras e ocupações anteriores, pois se cortou a preocupação com as obras públicas necessárias à irrigação das plantações e se destroçou a produção artesanal. Ou seja, o avanço imperial do moderno capitalismo inglês sobre a atrasada Índia representava um enorme impacto destrutivo, não só social, mas também estritamente econômico e tecnológico. Em suas palavras, não pode, contudo, restar qualquer dúvida de que a miséria infligida pelos britânicos ao Hindustão é de uma espécie essencialmente diferente e mais intensiva do que a que todo o Hindustão teve de sofrer anteriormente. Todas as guerras civis, invasões, revoluções, conquistas, fomes, por estranhamente complexa, rápida e destruidora que a sua ação sucessiva sobre o Hindustão possa parecer, não o atingiram mais do que a superfície. A Inglaterra destruiu toda a estrutura da sociedade indiana, sem que ainda agora apareçam quaisquer sintomas de reconstrução. Voltando às palavras de Badaró. É verdade que na conclusão desse artigo e no artigo que publicou no mês seguinte, Marx afirmou que o caráter destrutivo dessa ocupação tinha um contraponto positivo, por criar as condições materiais para que a Índia pudesse passar por lutas sociais de características modernas e contribuir assim para as lutas anticapitalistas em escalas planetária. Não há essa valorização da expansão capitalista via colonização, porém, uma simples crença na positividade absoluta do progresso material, uma teoria da modernização. Luísa, um apontamento, isso é importante. Normalmente, quando a gente toma os escritos de Marx do ponto de vista moral, a gente incorre nesse tipo de problema. O Marx disse, exatamente, que a terrível ocupação, a forma da ocupação
da Inglaterra sobre a Índia ainda é tomada como um grande contingente populacional e territorial hindustão, seja a nação hindu, o hinduísmo como grande conjunto, né? Que depois se desmembrou, ficou a Índia e mais algum conjunto de outras nações. O Marx diz, bom, isso fez desenvolver as forças produtivas. A pessoa vai dizer, meu Deus, o Marx está vendo um avanço positivo em algo terrível, de onde não se pode tirar nada de positivo. Exatamente. Acontece que ele não faz uma avaliação moral da questão. Hoje, por exemplo, podemos dizer, estamos em meio a uma pandemia global que faz com que as pessoas se contaminem com vírus, e esse vírus é bastante perigoso para a saúde, mata muita gente mesmo, né? E a gente pode dizer, sem partir do ponto de vista moral, que se há um ponto interessante, veja, não é nem bom nem ruim, interessa pensar sobre isso, que esse processo terrível, deletério da pandemia, poderá acirrar positivamente, ou seja, no sentido afirmativo de desenvolver a consciência social. Em que sentido? Em que sentido de que mostrará o caráter bárbaro, exploratório do capital, mostra que os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres, o índice de desemprego cresceu, a incompetência do governo em lidar com a pandemia do ponto de vista social e do ponto de vista político é completamente inerte, o governo é inepto em proporcionar condições econômicas para enfrentar a pandemia. Então, sim, a gente pode partir do pressuposto analítico de que a pandemia tem um caráter positivo, não no sentido moral, no sentido de afirmação crítico-analítica da realidade. A pandemia tem um caráter positivamente afirmado de que ela possibilita apresentar, escancarar, denunciar, evidenciar o caráter bárbaro da sociabilidade do capital. Então a gente não pode olhar do ponto de vista moral, que é o que eles fizeram em boa medida quando analisaram esse artiguinho do Marx ali a respeito da Índia. Podemos também dizer isso, a pandemia ajuda a classe trabalhadora, que horror dizer isso, ela só atrapalha, claro que só atrapalha, ela mata as pessoas, mata as famílias, ceifa vidas, ela é terrível, não há o que se dizer de bom da pandemia. No entanto, do ponto de vista crítico-analítico, ela escancara o caráter exploratório, né, do capitalismo, da sociabilidade burguesa. É isso, tá? A análise é feita pelo seu avesso nesse sentido, né? Esse é o movimento da dialética, né? E aí, só retomando uma questão lá no início da página, no final do primeiro parágrafo, que tem uma crítica, que é um trecho do Marx, né, do Capital, que o ser trabalhador produtivo não é, portanto, uma sorte, mas um azar. Isso justifica a questão do pegar pelo avesso, né, que a análise que Marx faz. Então, essa questão da análise que é feita a partir das contradições, da brutalização da vida, e essa questão da pandemia, ela coloca por terra, mais uma vez, a questão do fim do trabalho, ou seja, a dependência do trabalho vivo. Tanto é que na última live que nós tivemos, eu mencionei a categoria dos empregadores, que foi feita uma paralisação, na verdade foram várias paralisações, né, não foi apenas uma, e nós vimos o estrago que isso fez, né, então aí está tendo uma possibilidade de um levante da classe trabalhadora, por exemplo, esse é um exemplo mais concreto e atual que nós temos nesse sentido, e até faço referência a uma leitura, que inclusive eu compartilhei com os colegas, que é um texto do Ricardo Antunes, que é Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado. Então, que ajuda-nos a compreender o que está sendo feito do trabalho, da classe trabalhadora, e sobretudo do trabalho vivo nesse processo, nesse período de pandemia, né, nesse capitalismo pandêmico, que é como ele caracteriza esse momento, né. Então, compreender essas contradições, compreender que esse avanço tecnológico que o autor vem discutindo seria a válvula de escape dessas teses do fim do trabalho, nada mais são do que uma forma de qualificar o trabalho produtivo, mas que não abre mão do trabalhador em si, né? Muito bom, muito bem chamada a atenção, parabéns, Gabi, pela intuição de ver ali exatamente esse caráter. O Marx, inclusive, faz uma avaliação moral para mostrar que a avaliação não é moral. Perceba, ser produtivo, que é uma palavra
positiva, do ponto de vista produtivo, é melhor do que ser improdutivo, é melhor produzir no sentido da sobrevivência, da alavancagem da humanidade, enfim, né? Não, não é, não se engane, a análise, ele está dizendo para o leitor do Capital, né? A análise aqui não é moral, a análise aqui é de critérios científicos, ou seja, o mais objetivamente possível, e portanto, nesse sentido, não pense não que ser produtivo é uma grande vantagem, pelo contrário, é uma grande desvantagem. Portanto, deve-se tomar sempre a análise de forma dialética, não moralista. Se há um ponto de vista moral, há também uma outra face, que é o ponto de vista não moral, que é o crítico negativo daquele problema, né? Perfeito. Mas, e por isso que às vezes nós brincamos com a questão do ontológico, né? O produtivo ontologicamente, isso é diferente do produtivo materialmente no sentido capitalista, né? Então são contradições. O produtivo ontológico é produtivo no sentido de trabalho vital, que produz a vida, né? Um trabalho útil nesse sentido. E o produtivo no sentido capitalista, que é feito a crítica, ele é um trabalho que produz apenas capital, mais capital, e não necessariamente vai produzir vida, né? Na verdade, pelo contrário, né? Ele vai destruindo a vida, a natureza, enfim, tudo que é explorado pelo capital, né? Então, vamos seguir na leitura. Pelo contrário, mesmo nesse texto, o que predomina é a afirmação da necessidade da existência de bases materiais, e por isso das contradições capitalistas para a superação do próprio capitalismo, conforme se depreende da seguinte passagem. O operariado burguês da história tem de criar a base material do mundo novo. Por um lado, o intercâmbio universal, fundado sobre a dependência mútua da humanidade e dos meios para esse contato. Por outro lado, o desenvolvimento dos poderes produtivos do homem e a transformação da produção num domínio científico dos agentes naturais. A indústria e o comércio burgueses criam as condições materiais de um mundo novo, do mesmo modo que as revoluções geológicas criaram a superfície da Terra. Quando uma grande revolução social tiver dominado os resultados da época burguesa, o mercado mundial e as modernas forças produtivas, e os que tiver sujeitado ao controle comum dos povos mais avançados, só então o progresso humano deixará de se assemelhar àquele horrível ídolo pagão que não beberia o néctar a não ser pelo crânio das vítimas. Voltando às palavras de Badaró, ao afirmar a validade analítica do viés esotérico da interpretação do capitalismo por Marx, mas rejeitar sua perspectiva esotérica, sobretudo na dimensão política de seu projeto, Kuntz caracterizou tanto o marxismo em geral como, especificadamente, as bases teóricas do movimento da classe trabalhadora, e, portanto, a consciência de classe dos trabalhadores, como críticas imanentes à modernização capitalista. Seu projeto, portanto, descartou qualquer papel ativo do proletariado na superação do capitalismo, pois que as classes sociais, nessa perspectiva, já não são sujeitos de conflito existentes em si, sem pressupostos, mas nada mais que diferentes portadores funcionais do feitiço da mercadoria, forma básica e histórica comum. E também a chamada classe operária é, nesta acepção, inapelavelmente parte integrante e momento de relação capitalista, mas não o seu opositor predestinado. Esse trecho agora é um trecho do Kurz, né? O trecho anterior foi tirado de um texto que o Marx e o Engels escreveram em 53 para um jornal sobre a crise da Índia. O Marx estava em Londres nesse tempo, em 53, pesquisando dentro do Museu Britânico, ou seja, o coração onde chegavam todas as correspondências do mundo inteiro, os jornais, os periódicos do mundo inteiro. Então ele sabia sobre notícias do Oriente e informava para os Estados Unidos. Ele era correspondente nessa época de um jornal em Nova York, chamado New Daily Tribune, e o editor gostava muito dos textos do Marx, o Charles Dana, e o Marx escrevia, só que nesse tempo, no início,
antes de 56, 57, o Marx não conseguia escrever muito bem em inglês. Então o Engels ou revisava ou escrevia e assinava como Marx, para que o Marx recebesse, nesse tempo, os créditos, o valor mesmo, né? Mas eles estavam, então, informando sobre a Índia, sobre o Oriente, para os americanos nesse período. E o artiguinho é assinado pelos dois, né? Pelo Marx e pelo Engels. Mas esse último trecho que a Luísa leu é do Kurz, exatamente, enuveando a compreensão. O fetiche da mercadoria forma básica histórica comum. Então, ele está dizendo aqui, são portadores funcionais, ou seja, conforme desenvolve o progresso tecnológico, o que o Kurz está resumindo aqui é o seguinte, conforme avança o progresso tecnológico, diminui a forma fetichista ou fetichizada que a mercadoria se apresenta no mundo. É um erro, assim, de um tamanho inacreditavelmente monumental. Enfim, logo depois se viu que isso estava completamente em desacordo com a realidade, não tinha nenhuma fundamentação a afirmar ou detectar isso na realidade empírica. Mas prossiga, Luísa, prossiga. Eu só tenho uma dúvida em relação a essa questão da perspectiva esotérica que o autor vem discutindo. Na verdade, são dois conceitos, né? Um é esotérico com S e um é esotérico com X, então cada um tem um sentido. E ele coloca em xeque essa questão da dimensão política do projeto de Marx. Isso seria a capacidade revolucionária da teoria marxiana nesse sentido, uma vez que o avanço tecnológico eliminaria o fetiche da mercadoria, logo não haveria um confronto, um embate entre classes, por exemplo, não haveria necessidade de uma superação da estrutura. Essa é a questão que ele está colocando. Sim, com certeza, isso mesmo. Diminuiria a consciência de classe, diminuiria o caráter, para ele, na cabeça, dos negativos do trabalho. Isso, né? Na perspectiva do... Diminuiria o caráter conflitivo das relações entre quem tem os meios de produção e quem não tem os meios de produção. Eles achavam que isso estava em declínio, quando na verdade estava cada vez mais escondido sob a forma tecnológica de extração de mais valor. Era justamente o contrário. Eles erraram, mas erraram muito nesse sentido. Antes de voltar, só me permitam, algumas mensagens eu já coloquei na tela, né? O Marx Matos dialoga falando que o conhecimento e a tecnologia no capitalismo são mercadorias, portanto são propriedades, claro. Também diz, por isso a noção de que são avanços para a humanidade é uma ideologia, né? Mas são avanços. Acontece que na sociabilidade do capital, elas são avanços que quanto mais avança, mais escraviza o trabalhador. São avanços. O desenvolvimento tecnológico é ótimo. O Zé Paulo, e aí eu descobri de onde é que o Zé Paulo tirou aquela ideia do tardo capitalismo, capitalismo tardio, é do Mandel, eu não sabia, descobri há pouco, isso é inacreditável, né? É exatamente isso, o capital até os anos 60, início dos 70, ele foi capaz de produzir civilização, embora destruição também no mesmo volume. O que acontece agora na crise estrutural do capital, para usar o termo do Mesaros, é que o capital continua produzindo destruição, mas não é capaz mais de produzir civilização. Então, o capital é civilizatório, não neguemos isso é importante afirmar. O capital é civilizatório, mas chegou a um ponto que ele não mais consegue produzir civilização na mesma medida que sempre produziu destruição. O que o Marx chamava de a criação destruidora, o Joseph Schumpeter, no início do 20, vai chamar de destruição criadora. Subverteu-se a ordem, mas a dialeticidade da civilização e a barbárie aumentou. Agora a barbárie continua aumentando, recrudescendo, mas a civilização não é mais capaz de ser produzida nessa relação. Chega também a Silvia, que é membro assinante do canal, membro progressista. Além de curtir, compartilhar e comentar os vídeos, a Silvia contribui financeiramente para o canal, isso é muito importante, nessa plataforminha capitalista aqui. E chega também o Ceia, se o maquinário tiver numa cooperativa para ajudar na produtividade, não seria mais-valia relativa, ou trabalho morto, seria tecnologia. Mas a tecnologia é importante na mais-valia relativa, apenas chamo a atenção. Tá? Perfeito, ótimo.
Mas prossiga. Vamos continuar. Uhum. Diante da ausência de sujeitos sociais possíveis para a transformação, pois que a relação fetichizada do capital a todos e a tudo submete inapelavelmente, Kurz apostou no colapso do sistema, que já estaria em marcha acelerada, como única possibilidade de fim do capital e da sociedade baseada em sua lógica. Kurz procurou distinguir sua teoria do colapso da modernização dos determinismos de fundo tecnológico. No entanto, fica a impressão de que, se o desenvolvimento das potencialidades produtivas do capital é o fator que gerará sua extinção, sem qualquer espaço para uma ação coletiva em alguma medida consciente da classe trabalhadora nesse processo, estamos diante de uma modalidade de determinismo, ainda que aparentemente complexificada, apresentada como a teoria de um limite absoluto do capitalismo globalizado, com a superação do valor mercadoria-dinheiro, com a superação da relação entre os sexos constituída pelo fetichismo da mercadoria e com a superação do trabalho em todos os seus avatares. O resultado seria uma superação da separação de esferas diferenciadas da sociedade moderna, na qual o indivíduo é apenas o ponto de intersecção de inúmeros momentos funcionais, sendo justamente por isso abstrato. Palavras do Kurz. Agora voltamos. Observem a ginástica, o esforço retórico que o Kurz, por exemplo, é o autor que o Badaró está mais utilizando, e essa obra aqui, né, como é que é o nome? O pós-marxismo. Toda vez que vier um pós, necessariamente ela tem que ter duas qualidades, segundo o Bauman, né? Ele tem que se diferenciar, em primeiro lugar, tem que ser diferente da era anterior e tem que necessariamente ter algo novo, superar, portanto. E o pós-marxismo, ou os pós-marxistas, e o Mandel, que eu já citei, é um autor assim considerado, os pós-marxistas, só que esses caras tinham um caráter completamente negativo, é impressionante o esforço, a ginástica, o contorcionismo crítico que ele faz para tentar desconstruir a interpretação marxiana. É impressionante, né? O resultado seria uma separação, uma superação da separação das esferas diferenciadas da sociedade moderna. Supera-se, mas supera-se pelo lado negativo. Não supera-se apartando e tornando independentes uma da outra, mas supera-se fundindo uma a outra e aumentando por exemplo, vou dar um exemplo para ser mais simples. Funde-se a vida privada com a vida pública, por exemplo. Funde-se trabalho e vida privada. Cada vez mais o trabalho, a esfera produtiva, invade a esfera pessoal e particular. E isso recrudesce a extração de mais valor da força de trabalho e não liberta o trabalhador. Eu não, o Kurz, a Luísa falou que ele está vivo ainda, se não me engano, né? Não, o Kurz não. Tu falou do Habermas uns dias atrás, eu desculpa não conferir se ele está vivo ainda, mas ele deveria hoje, se ele vivo estivesse, ou se vivo está, ele veria a fusão disso com esses aplicativos como a gente vê hoje. O sujeito, o trabalho está dentro do bolso, não deles, de todos nós, né? O trabalho está no nosso bolso, a gente está almoçando e está full time com o ambiente de trabalho, a gente está dormindo, e o trabalho está no nosso bolso, as mensagens seguem entrando, os alunos seguem postando, porque o Moodle é assíncrono, né? Então, quer dizer, eles não enxergaram o progresso tecnológico, ao invés de apartar e libertar uma esfera da outra, ao contrário, fundindo-as, recrudesceu a extração do mais valor da força de trabalho. É isso. Ele morreu em 2012. Tá, então recentemente morto o curso. Perfeito. Muito obrigado, Luiz. Tá bom. Um exemplo. Esse movimento. Desculpa, Luiz, desculpa. Esse esforço que os autores do fim do trabalho tentam fazer para nos convencer é um exemplo clássico de idealismo, né? Porque eu fico pensando na materialidade do real, o que está sendo considerado para elaborar uma explicação desse porte, por exemplo. Não se considera as contradições, desconsidera a luta de classes, é mais um movimento que, ao fim e ao cabo, leva para desmobilizar o próprio movimento da classe trabalhadora, no modo geral, né? Negar a luta de classes ou minimizar o fetichismo da mercadoria,
Então são questões que não avança e tampouco supera essa ordem, né, essa lógica capitalista. Mas eles estavam muito encantados. Eu diria enebriados, olha o termo, enebriados, meio bêbados, no sentido de estupefatos com a modernidade que se apresentava. Havia algo novo e algo que os encantava, pelas condições bastante favoráveis que eles viviam dentro, no coração do sistema burguês, né? Europa, Estados Unidos e Japão, simplesmente. Eles estavam enebriados, eles estavam estupefatos, encantados mesmo, e por isso não conheceram como diria Marx, né? Não conheciam as determinações sociohistóricas que faziam eles estarem enebriados. Eles desprezaram isso. Por isso são ideólogos, como o Scapin apontou. Agora vai aparecer o processo de modernização e como isso encantou a todos eles. Mas não a todos, hein? Eu chamo a atenção, já chamei, o Bauman não se encantou com isso, não caiu nesse conto, embora tenha sido um grande teórico da globalização, da modernização, a modernidade líquida. Ele viu que o caráter líquido, ao contrário de ser libertador, era mais um caráter deletério da sociabilidade dos trabalhadores. A Saskia Sassen, que foi esposa do Richard Sennett, Anthony Giddens, importantes nomes da sociologia, tanto britânica quanto norte-americana, não se iludiram, portanto não foram ideólogos ao ponto de um Kurz, de um Klaus Hoff, de um Jürgen Habermas. Tá? Mas voltemos, Luiz. Uhum. Neste caso, o que salta aos olhos é a incoerência de Kurz ao criticar em Marx algo em que seus próprios textos aparece com muito mais ênfase, a apologia da modernização, no sentido de expansão das forças produtivas capitalistas. Afinal, foi Kurz quem sustentou a possibilidade de transformação decorrente de um aprofundamento mecânico, de mecanismo entendido aqui como engenho movido por força não humana, das contradições geradas pelo progresso técnico do capitalismo. Em Marx, pelo contrário, o desenvolvimento das forças produtivas é indissociável da ação humana e, portanto, da luta de classes. Voltando aos textos tão criticados sobre a Índia, no início dos anos 1850, há ali uma afirmação explícita de que as transformações das forças produtivas não independem da ação dos grandes coletivos humanos e não a substituem. Olha aí, ó, agora para aquele, eu me filio nessa corrente aqui. Uma vez transformadas a força produtiva, elas não por isso que é importante não afirmar que haja um determinismo unívoco. Forças produtivas se transformam historicamente, dialeticamente, e transformam as relações sociais de produção. A transformação desse conjunto transforma todo o arcabouço societal. Prefácio da contribuição à crítica. Não é só isso. Tem mais, e o Marx já estava ciente disso em 53, o prefácio da contribuição à crítica é de 57. Então, 4 anos antes, o Marx já teorizava muito bem a respeito disso. Uma vez transformadas as forças produtivas, a base material que sustenta toda a anatomia da sociedade burguesa, transformam as relações sociais de produção. Essas relações sociais de produção que estão sempre em contraposição, em contraste, em conjunto dialético com as forças produtivas materiais, transformam elas duas, umas em inter-relação, interpelando umas às outras, elas transformam todo o edifício, toda a anatomia da sociedade burguesa, todo o edifício social. Então o Marx vai afirmar agora aqui embaixo, nesse aqui é a nota 17, os resultados futuros da dominação britânica na Índia, um texto de 1853, como o Badaró falou, mostrando que forças produtivas transformam relações de produção, uma vez transformadas as relações de produção, elas recrudescem ou desenvolvem as forças produtivas materiais. Esse conjunto aqui embaixo, como se diz, né? Na base material, ela é recíproco, ela é intermitente, ela é constantemente transformando umas às outras, né? Essa troca é muito forte aqui embaixo, mas é o que vai dar conta essa citação aqui. Tudo o que a burguesia inglesa possa ser forçada a fazer não emancipará nem remediará materialmente a condição social da massa do povo, que depende não apenas do desenvolvimento dos poderes produtivos, mas de sua apropriação pelo povo.
Os indianos não colherão os frutos dos novos elementos da sociedade, entre eles espalhados pela burguesia britânica, até que na própria Grã-Bretanha as classes dominantes tenham sido suplantadas pelo proletariado industrial, até que os próprios hindus se tenham fortalecido o suficiente para conjuntamente expulsarem o jugo do inglês. Voltando às palavras de Badaró. Um segundo exemplo de análise em linha semelhante à de Course é oferecido pelo trabalho de Moise Postone, cuja discussão sempre sobre a crítica da economia política produzida por Marx é mais sofisticada e complexa que o conjunto de proposições do Manifesto contra o Trabalho, além de não se apresentar como pós-marxista no sentido reivindicado por Course. Ainda assim, contém muitos pontos comuns com as posições de Course e seus ex-camaradas, especialmente no que tange à valorização da crítica ao fetichismo como centro de análise de Marx em O Capital, assim como na ênfase à negação do trabalho, em Postone, pensada como valorização de uma crítica negativa de Marx ao trabalho no capitalismo, acompanhada da recusa a atribuir à classe trabalhadora um potencial de sujeito histórico revolucionário. Aqui eles separaram duas coisas que são indissociáveis, indeléveis. Separou o trabalho dos trabalhadores, separou aquilo que o Marx diz no Capital e o Ricardo Antunes sobre retirar e dar título a um livro, separou o caracol da sua concha, o ser humano do seu trabalho, e ambos da consciência coletiva, uma das formas de alienação, separou o trabalho do seu coletivo de trabalhadores, desidentificou o trabalhador da classe trabalhadora. Isso é um erro crucial, e agora isso vai aparecer de forma bastante clara aqui pra gente. Então esse é um dos erros que eles cometeram, e um outro pós-marxista, como eu já ouvi chamar de Moise Postone, Moisés com SH, né? Moishe se escreve, né? Moise Postone. Então ele parece que estava no mesmo contexto, parece que ele estava mais ou menos no mesmo teor crítico, porém não incorreu nos mesmos erros teórico-analíticos do Hoff, do Course, do Habermas e tudo mais. Importante isso. Em sua obra mais importante para essa discussão, Postone apresenta contribuições revelantes para o entendimento daquilo que define como as formas sociais quase objetivas da mercadoria e do capital, com base nas quais pensa no valor e no trabalho que se inserem na mediação social capitalista estudada e a constituem. Tudo isso mediante uma análise aprofundada de O Capital, especialmente de seu primeiro livro, e dos Grundrisses. Sua discussão sobre o aprisionamento do tempo pela lógica dessa mediação social capitalista, envolvida no uso que faz da categoria tempo de trabalho abstrato, constitui, sem dúvida, uma contribuição relevante e original ao debate. Agora, é importante que agora veio o parágrafo que ele vai mostrar como não se pode confundir exatamente a crítica a Marx com a crítica ao marxismo. Isso é fundamental, por isso que eu sempre chamo a atenção. Uma coisa são os textos marxianos, que é da originalidade de Marx, que é da pena de Marx, que é da responsabilidade de Marx, aos escritos dos marxistas. Então o Course, ao criticar o marxismo, pensava estar criticando o Marx. Isso também foi um erro crasso da parte desses teóricos. Eles tomaram o marxismo como Marx, e não é. Inclusive, o Zé Paulo chama sempre a atenção que se Marx é tão mal compreendido e interpretado, se deve muito mais aos seus divulgadores do que aos seus detratores. Então os caras criticavam os marxistas, o Course, né? Criticava os marxistas pensando estar criticando Marx, mas não estava criticando Marx, porque Marx jamais tinha afirmado aquilo que ele estava criticando ali, né? Antes ficou uma notinha e eu gostaria de resgatá-la. É a notinha 18 da página anterior que a gente tem falado aqui de pós-marxismo. Uhum. Então percebam o que diz o Badaró aqui. Ele diz assim: o pós-marxismo, proclamado no título do artigo de Course,
ele próprio anuncia isso, né? Define pela rejeição, não apenas do lado esotérico de Marx. Aí é como falou Scapin, exo, que é de fora, portanto, como é que a gente estudava no colégio? O exoesqueleto. Tem animais que têm exoesqueleto. O exo é a carapaça. É isso que ele está falando aqui. Né? Então, não está no cerne da teoria de Marx, mas aquilo que a reveste. É isso que o Badaró está chamando a atenção aqui. Como do pensamento de Engels e de todo o marxismo do século XX. A única referência positiva que reconhece do debate da esquerda é considerada por ele como distante do marxismo. Assim, segundo ele, a única fonte realmente original dentro da, entre aspas, nova esquerda, aspada pelo próprio Kurz, ao lado de Ernest Bloch, cuja recepção foi, contudo, periférica, era a teoria crítica da escola de Frankfurt. Um marxismo acadêmico, em boa medida filosófico, né, que tirou de Marx a perspectiva da revolução. Eu não tenho medo de afirmar um marxismo bastante higienizado, asepsiado. Embora muito crítico, por isso teoria crítica, Adorno, Horkheimer, próprio Habermas, que é de uma geração mais nova, o Walter Benjamin, enfim, toda essa turma aí, né? Então, que já fora formulada muito antes e que, em geral, ficou à margem das coisas marxistas. Então, é isso que dizia o Robert Kurz, tá? Então, ele criou uma categoria e passou a categorizar os outros dentro daquilo, mas aquilo reverberou muito pouco e com o tempo se revelou muito mais prejudicial do que contributiva para se compreender a superação do Marx, sobretudo depois dos anos 45, com o fim da era stalinista ali, né? 45 a guerra, 53 morre o Stalin, me entendam bem, tá? Então agora vem o ponto, confundir marxismo com Marx, e esse é o parágrafo que vem agora. Eu acho que agora a gente já caminha exatamente para uma conclusão do encontro de hoje, porque depois vai começar um diálogo também sobre labor e work, o trabalho abstrato, o trabalho concreto. Eu tenho aqui no canal um vídeo explicando exatamente isso. Não é uma live, é um vídeo editado, tem 10 minutinhos, um pouco mais, um pouco menos, eu não lembro, diferenciando essas duas categorias. Mas, por favor, Luiz, as palavras do autor. Por outro lado, é visível a preocupação do autor em se contrapor ao que rotula de marxismo tradicional, associado muito fluidamente, ora a uma concepção centrada na crítica ao capitalismo, a partir do ponto de vista do trabalho, ora a uma análise do capitalismo com foco na questão da propriedade dos meios de produção, ou ainda a experiência histórica da União Soviética e do leste europeu no século XX. Tais questões complementam a crítica de Postorin a qualquer concepção de socialismo como simples apropriação estatal dos meios de produção combinada à planificação econômica estatal. Ou seja, ele compreendeu que marxismo era o que tinha sido feito na União Soviética e se resumia àquilo, não mais do que aquilo. Esse era exatamente o teor, então, da crítica do Kurz. Ele tomou a experiência, mais propriamente dita, a experiência socialista soviética, aquilo que o Zé Paulo chama de autocracia stalinista, como aplicação direta, imediata da teoria marxista. Da teoria de Marx. Mas não, aquilo era apenas um marxismo. E um marxismo de tipo muito particular. A autocracia stalinista seguia um marxismo muito peculiarmente chamado de marxismo-leninismo. O marxismo-leninismo de Stalin. E aí a gente não pode deixar de chamar a atenção que o marxismo-leninismo de Stalin, o stalinismo, nada tem de Marx. Nada tem de Marx, a não ser o nome. E nada tem de Lenin, a não ser também o nome. O marxismo de Stalin, embora muito importante, isso o Losurdo chama atenção no Lenda Negra, nesse aqui, ó, que eu estou para começar uma playlist com ele,
aqui, a história crítica de uma lenda negra, do Stalin. Ele mostra que Stalin, embora muito interessante para a luta anticolonial, para o enfrentamento do imperialismo monopólico norte-americano, foi uma autocracia, cometeu seus erros do ponto de vista teórico, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Embora do ponto de vista econômico tenha tirado a Rússia, a União Soviética, da era do arado, e em 30 anos colocou na era espacial e fez os Estados Unidos se mexerem e produzirem 30 anos de bem-estar social, porque senão a classe trabalhadora ia se levantar e ia produzir uma revolução na Europa inteira. Então, se faça os apontamentos a Stalin, mas se faça também as suas críticas. E é isso que o curso está fazendo aqui. Ele pegou toda a política de Stalin, da autocracia stalinista, o marxismo-leninismo, e disse que aquilo era de Marx. E não era, aquilo era de Stalin. Ele se deixou levar pelo nome. E quando a gente se deixa levar pelo nome, como diz o Gregório do Vivier, se você acreditar que o cantor belo, é porque você deixou levar pelo nome, não dá certo, né? Nem sempre o que o nome diz é o que de fato é o negócio, né? Então eu proponho, colegas, que a gente interrompa exatamente aqui, e aí então, no encontro que vem, que vai ser o encontro 26, eu acho, nós continuemos exatamente ali, que ele vai então fazer uma diferenciação, uma crítica, enfim, uma análise a respeito de labor e work, o trabalho abstrato e o trabalho concreto. Pode ser? Eu vou anotar aqui, porque senão depois eu tenho tanto livro que eu estou lendo ao vivo que eu me atrapalho às vezes das páginas que eu parei. Vamos anotar, hoje é dia 20 de novembro. Então nós fomos exatamente até lá em cima na 103. Diga, fala. Tá desligado teu som. Eu te encaminhei mais outro para te começar. Tá com atraso o som do escapinho. Ou o meu tá com atraso. Sim, eu vi o do Ricardo Antunes, né? Aquele texto é bom, Escapinho, aquele texto é bom. É legal. Então tá bom, colegas, era isso. Se alguém tem algum avisos e comunicados para o interior do município, que o faça, né? Eu vou desligar aqui no Face. Amanhã, 1h, ao vivo, aqui no canal, a introdução à filosofia de Marx, no Marx na palma da mão, tá? Amanhã, 1h, conto com todos, tá bom? Obrigado, Luísa, obrigado, Marcelo, obrigado, Escapim, obrigado a todos que nos assistiram. Deixa eu ver se tem algum comentário, porque ele não me avisa. Tem um monte aqui, eu vou ter que agradecer um pouquinho aqui, ó. Para aí. Aqui, ó. Vamos rapidinho, bem rapidinho. Nossa, tá muito lento. Então diz o Marcos Matos. A cooperativa não abole a mais-valia, ela só distribui logicamente. A mais-valia só acabaria com períodos de pós-econômico. Concordo, Marcos Matos. E diz o Marcos Matos, pós é uma superação e diferenciação, segundo o Bauman. Perfeito. Diz o Marcos também, eu, por exemplo, estou de home escravidão. Home slave é o nome dessa modalidade. E chega o Bortolotto, nós nos tornamos escravos modernos, até que a tecnologia dá suporte para que os senhores possam estar o tempo inteiro nos monitorando. É verdade. O Bortolotto tem transmitido também as lives no Facebook. Muito bom, diz o Bortolotto, muito obrigado. E diz, ainda no final, por que no Brasil os ricos que roubam terra são considerados donos e os pobres que lutam por um pedaço de terra são considerados bandidos? Isso é a lógica do capital, porque eles têm o direito para protegê-los, né, Bortolotto? E a Sônia, pessoal, participe do nosso grupo de WhatsApp. Hoje não está aqui, Sônia, mas sim, venha para o grupo de WhatsApp. Ali a gente compartilha tudo que é informação, live, reportagem, imagens do sentido progressista. Venham mesmo, a Sônia me ajuda a administrar. E o Bortolotto, qual a diferença entre marxista e marxiano? Marxista é aquilo que decorre de Marx, seus divulgadores, seus críticos, seus detratores, e marxiano é aquilo que é de Marx. O escrito marxiano foi aquilo que Marx escreveu. O escrito marxista, ou teoria marxista, é aquilo que escreveram sobre Marx. Tem um vídeo aqui no canal, Bortolotto, sobre a diferença entre um e outro, você veja lá, mas de forma simplificada é isso mesmo, tá bom?
Então tá bem, meus amiguinhos. Muito obrigado a todas e todos. Obrigado, Luiz, Capim, Marcelo. Nos encontramos semana que vem nesse bate local. Semana que vem, 9h30, eu acho que fica igualzinho, tá bom? Obrigadão, valeu. Vou desligando por aqui.